Olá, minha gente. Bom dia. 6 horas, 30 minutos, sexta-feira, 14 de janeiro de 2011. Começa agora o Bahia no Ar, desejando que esse sol que brilha sobre a nossa capital brilhe também no Rio de Janeiro e que ajude as vítimas dessa tragédia, dessa catástrofe que ocorre na região serrana com os nossos irmãos brasileiros. 6 horas, 30 minutos, imagens ao vivo, direto da torre da TV Itapuã, mostrando a capital da Bahia, Salvador, nesse início de sexta-feira. Daqui a pouco teremos a previsão do tempo com o Gabriel Pinheiro, vai falar sobre a previsão aqui e também no interior do estado. E antes de qualquer coisa, devemos dizer a você muito obrigada. Muito obrigada pela sua confiança, muito obrigada pela sua companhia, todos os dias aqui, nos deixando entrar na sua casa com essas informações, que às vezes a gente queria que fossem melhores, viu? Eu sou Daniela Prata, fico com você até às 7 horas e 45 minutos, viu? Volta aqui para mim, por favor. Imagens ao vivo também da Praça Municipal, de onde daqui a pouquinho a gente vem com Gabriel Pinheiro e as informações sobre a previsão do tempo. Mas eu peço para que você volte para mim, Bensabá, para eu dar um abraço hoje especial em cada uma das vítimas dos deslizamentos de terra lá no Rio. São mais de 500 pessoas, aliás, quase 500 pessoas mortas. Um cenário de guerra, minha gente. Corpos e corpos amontoados. Valas feitas às pressas, uma ao lado das outras, umas ao lado das outras. Mais de 14 mil desabrigados, desalojados, gente com fome, gente com frio, gente com sede. E gente, acima de tudo, com infinita dor no coração, sabe? Pela perda dos seus entes queridos, seus vizinhos, seus amigos, enfim. Então esse abraço vai para cada um desses que estão sofrendo. Porque a gente pode nem resolver, mas um pouco de carinho pode ajudar, quem sabe, né? Daqui a pouco mais informações também sobre uma baiana de Caravelas que morreu nessa catástrofe. E que esse abraço vá para cada uma dessas pessoas no Rio de Janeiro. Quem sabe com um pouco de amor no coração eles tenham mais força, né, para ir à luta. Que os nossos irmãos logo se recuperem. Informações sobre como ajudar as vítimas da catástrofe da chuva no Rio de Janeiro e em São Paulo também. No r7.com, daqui a pouco no Fala Brasil e daqui a pouco também com o Gabriel. Vamos agora aos destaques do nosso jornal. Infelizmente temos que falar de violência. Uma menina de 5 anos foi baleada depois de um tiroteio entre traficantes. Sempre os inocentes são as principais vítimas desse tipo de coisa, dessa luta insana do tráfico de drogas. Também teve policial civil baleado no rosto porque foi entregar uma intimação em Marechal Rondon, periferia de Salvador. Chegando, foi levar o documento, recebeu um tiro direto no rosto. Ainda vamos falar sobre as barracas que funcionavam no Imbuí e que foram transferidas ontem. Tudo foi feito na paz, porque os comerciantes já tinham sido notificados, né? Eles vão para outro lugar na mesma região. É um ordenamento. Aí serão construídas ciclovias, áreas de lazer, enfim. Ainda hoje no seu Bahia no Ar, um homem foi preso com cocaína na festa do Bonfim. Diz ele que ele era trabalhador, um senhor, aí ó, 51, 52 anos. Um senhor disse que ele começou a trabalhar, fazia serviços, assim, bicos, só que não estava dando para sobreviver, resolveu o quê? Vender cocaína. Ô, meu senhor, daqui a pouco mais informações. E também hoje tem a segunda reportagem da nossa série sobre a Feira de São Joaquim. O hábito dos trabalhadores, de clientes e até de turistas, Encontrei um casal de franceses, só sabiam falar feijoada, muito bom. Então todos lá comendo essa delícia aí, ó. E aqui se come de manhã, viu? Em instantes, mais uma reportagem da nossa série. Na segunda-feira a gente vai falar um pouco também nessa série a respeito dos problemas estruturais da Feira de São Joaquim. E é claro, não pode faltar no seu Bahia no Ar todo dia as informações do esporte com Felipe Brandão. Daqui a pouco. Um policial civil foi ferido a bala ao entregar uma intimação ontem no início da tarde. Foi baleado bem no rosto, em Marechal Rondon, periferia de Salvador, mais precisamente em um lugar conhecido como Inferninho. Faz jus ao nome, né? Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o agente foi ao local na companhia de outro policial para entregar uma intimação. Esse agente baleado é lotado no Grupo Especial de Suporte a Inquéritos Policiais, o GESIP da Polícia Civil. Veja detalhes na reportagem. Policiais civis e militares fizeram uma varredura no bairro. Eles entraram em becos próximos à Rua Diamante, em Marechal Rondon, onde o crime aconteceu. Casas foram vasculhadas. Houve buscas pelos suspeitos durante toda a tarde. O policial Weber Rastelli, de 51 anos, veio ao bairro de Marechal Rondon entregar uma intimação. Ele estava numa viatura oficial com um colega. Quando desceu do veículo, foi recebido a balas por 3 homens armados. O policial foi atingido no rosto e levado para o HGE.
A bala ficou alojada próxima ao olho, mas ele está fora de perigo. E falando em policial, vai ser enterrado hoje, daqui a pouco, às 8h30 da manhã, no cemitério Jardim Celestial, em Feira de Santana, o corpo do PM, policial militar Laerte Santos Santana, de apenas 24 anos. Ele morreu na madrugada de ontem, depois de 6 meses internado em um hospital aqui de Salvador. Olha a imagem de Laerte aí. Estava internado desde 16 de setembro do ano passado. O soldado Laerte levou um tiro na nuca em junho. Ele estava de folga, assistia a uma partida, um jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, quando simplesmente chegou um homem que já veio disparando, dando vários tiros. O PM do batalhão de Alagoinhas estava na polícia há 2 anos. Então, repetindo, o enterro aí desse PM Laerte acontece daqui a pouco, às 8h30 da manhã, no cemitério Jardim Celestial, em Feira de Santana. Nossas condolências à família. Agora, eu quero saber de Gabriel Pinheiro, que está ao vivo na Praça Municipal, sobre a história da criança, uma menininha de 5 anos que foi baleada ontem em uma troca de tiros entre traficantes. Ô, Gabriel, mais uma vez, parece que essa luta insana do tráfico de drogas faz crianças inocentes como vítimas, não é? É isso mesmo, Daniela. Bom dia. Sofia Bittencourt, 5 anos de idade. Ela estava na porta da casa dela, na Fazenda Grande do Retiro, quando foi surpreendida por uma troca de tiros entre traficantes. De acordo com a polícia, isso deve ter sido iniciado por um traficante que comanda o tráfico de drogas ali naquela região. A menina foi atingida na perna, sofreu uma fratura por conta do tiro, foi levada pelos policiais que chegaram ao local depois do tiroteio para tentar controlar a situação, socorreram a menina. Ela foi levada para o hospital Ernesto Simões, onde permanece internada. Daniela. Pois é, Gabriel Pinheiro, daqui a pouco eu lhe chamo, viu? Não só para a gente falar sobre a chuva em Alagoinhas, que deixou muita gente desabrigada, mas sobre a previsão do tempo, está bem? Ok, Daniela. Até já, então. E você vai ver também daqui a pouco, o jovem de 17 anos é acusado de matar um menino e se apresenta à polícia. Um menino de 9, esse caso foi em Feira de Santana. Se apresentou ontem, você vai ver como foi. E ainda, homem é preso com quase meio quilo de cocaína na festa do Bonfim. Ele disse que vendia carne do sol, requeijão como ambulante no bairro da Calçada, mas não dava dinheiro, ele resolveu trocar e vender cocaína. Que tal esse trabalho que ele arrumou? Agora vai ficar preso, certamente, né? Detalhes em instantes. Agora eu gostaria das imagens ao vivo, região do Dique do Tororó. 6h37. Daqui a pouco a gente também vai mostrar um pouco como foi a festa do Bonfim. Em instantes, no seu Bahia no Ar, 6h37, agora as imagens belíssimas do Forte de São Marcelo, um dos cartões postais aqui da nossa cidade. Imagens ao vivo no Bahia no Ar. E a gente volta em instantes para você.